Vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos misturar um pouquinho história e artes para falar deste homem muito importante na história do nosso país. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre Tiradentes, o porquê que ele é considerado um herói brasileiro, né? E mártir da Inconfidência Mineira, se tornando desta forma o patrono cívico do Brasil. Vamos lá conhecer um pouquinho da história deste homem tão importante do nosso país? Então, Tiradentes é o apelido que foi dado a Joaquim José da Silva Xavier. Ele ficou conhecido por ter sido o único participante da Inconfidência Mineira, ocorrida em 1788, a receber a pena de morte. Então, ele foi o único participante desta Inconfidência que acabou morrendo. Ele foi acusado de conspiração pelas autoridades da coroa portuguesa e ele foi morto no dia 21 de abril de 1792. Ele nasceu em Pombal, um distrito de São João del Rei, em Minas Gerais, no ano de 1746. Com 11 anos, ele ficou órfão e foi educado por seu padrinho, que era um cirurgião. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho de Tiradentes. Tiradentes ficou conhecido, né, por ter muitos trabalhos, por exercer várias funções em sua vida. Mas a principal que ele ficou mais conhecido, né, que até lhe rendeu o nome de Tiradentes, era que ele fazia o trabalho de extrair os dentes e fazer os curativos, que hoje a gente chama, né, a profissão de dentista. Tiradentes também detinha o posto militar na Cavalaria dos Dragões. Era um cargo que lhe garantia algum dinheiro e lhe dava alguma influência social. Então, agora nós vamos entrar um pouquinho em história, né? Entendendo o porquê Tiradentes foi um participante muito importante da Inconfidência Mineira. Também vamos conhecer sobre o que foi essa Inconfidência Mineira, qual foi o significado para o nosso país da Inconfidência. No século XVIII, o Brasil era uma colônia portuguesa que gerava grandes lucros para sua metrópole, em função do ouro e dos diamantes que haviam sido descobertos na região que ficou conhecida como a das Minas Gerais. Nessa época, gente, eles extraíam muito ouro lá em Minas Gerais, tá? Essa região tornou-se o centro econômico e cultural do país. Aqui embaixo segue uma imagem do Museu do Ouro lá em Minas Gerais, que se encontra hoje, né, aberto para visitação. Então, gente, Portugal explorava o ouro brasileiro, mas nem todas as pessoas ligadas ao garimpo pagavam os impostos que a metrópole cobrava. Também havia muito contrabando das riquezas minerais. Além disso, essas riquezas, né, o ouro, elas não eram infinitas, ou seja, elas começaram a ficar escassas, elas começaram a ficar poucas. Por isso, começou a aumentar os impostos e tomar medidas repressivas contra os naturais da terra. Então, o que aconteceu? Quando Portugal, né, a coroa portuguesa, percebeu que o ouro podia acabar, eles começaram a aumentar esses impostos para os trabalhadores. Desse modo, os brasileiros eles se revoltaram e isso influenciou as elites de Minas Gerais, né, as pessoas que continham uma grande parte da riqueza, né, de Minas Gerais, pessoas ricas, digamos assim, a conspirar em prol da independência, para que Brasil não dependesse mais de Portugal, né, para que Brasil fosse independente, se tornasse um país independente. Entretanto, infelizmente, o projeto da conspiração sequer chegou a sair do plano, né? Sequer chegou a sair dos papéis. Por quê? Um dos conspiradores, chamado Silvério dos Reis, denunciou o plano ao governador Visconde de Barbacena. Foi lá e contou, né, para o governo
tudo que eles estavam planejando em fazer. Aí, com isso, os principais líderes da Inconfidência foram capturados, julgados e punidos. Aí, Tiradentes foi o preso, né? Ele foi preso no Rio de Janeiro, lugar onde também foi condenado e morto na forca, em 21 de abril de 1792. Por isso que lá no início do slide da aula, a prof falou, ele foi a única pessoa dessa conspiração, né, a ser preso, julgado e aí ele foi morto, ele foi condenado à forca. E ele foi condenado à forca para que a população pudesse ver o que acontecia com as pessoas que traíam o governo, né? Que se conspiravam contra o governo. E as partes do corpo dele foram expostas, né, em praça pública lá em Minas Gerais. É uma história bem triste, mas o governo, a coroa portuguesa, fez isso para mostrar, né, para colocar medo nas pessoas e mostrar que quem conspirasse contra o governo deles acabaria daquela forma ali. Mais tarde, pessoal, depois que tudo aconteceu, Brasil, né, se tornou independente. Brasil teve a sua independência decretada em 1822. E aí começou a construção da ideia de nação, de povo brasileiro. E aí começamos, né, a pensar em Tiradentes, que ele foi, primeiramente, traidor da coroa portuguesa, depois ele foi um símbolo, né? Ele se tornou um símbolo daquela revolução ali da Inconfidência Mineira. Ele foi resistente, né? Ele se mostrou forte, ele se mostrou guerreiro. Aí ele lutou pela liberdade, né, do país, em prol de que Brasil pudesse ser livre, né, da coroa portuguesa. Porém, ele acabou, né, sendo morto, mas lembrado até nos dias atuais pela sua resistência, pela sua luta para nós brasileiros, né, para com o seu país. Então, diante de toda essa luta, essa resistência, né, e essa força de vontade de Tiradentes de fazer com que o nosso país fosse livre, seguiu assim a nossa linha do tempo. Ó. 1822, Brasil se tornou independente. Em 1965, o governo criou uma lei número 4.897, né, em 9 de dezembro, que dia 21 de abril tornou-se feriado nacional, tornando Tiradentes o patrono da nação brasileira. Então, a partir daí, Tiradentes ficou marcado, né, e conhecido mundialmente como o patrono da nação brasileira, né, que ele lutou, batalhou a sua resistência para que o Brasil fosse independente. Conhecemos um pouquinho a história de Tiradentes, né, o patrono da nação brasileira. Tem uma frase dele que ficou muito famosa, que todos já ouviram falar, ou se não ouviram, a prof vai colocar aqui, ó. Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria pelo Brasil. Então, essa frase já mostra como ele batalhou, como ele lutou, a resistência dele para que o Brasil, né, fosse independente. Então, agora que a gente já conheceu um pouquinho da história de Tiradentes, nós vamos testar o nosso aprendizado em um quiz. É um jogo de verdadeiro ou falso sobre a vida de Tiradentes. Diante de tudo que vocês aprenderam nessa aula, vocês vão colocar em prática agora nesse jogo. Só acessar o link aqui embaixo e começar a se divertir, tá bom? Boa diversão, bons estudos. E no próximo arquivo a gente vai postar uma atividade para vocês fazerem de uma bandeirinha, bem bacana. Fiquem ligados que a gente já vai colocar isso para vocês fazerem e retornarem para a gente no e-mail, tá bom? Beijinhos, bons estudos e até a próxima!